Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de 2020 chamado One Second Champion. O protagonista do filme, Cho Chin-young, nasceu sem vida e permaneceu sem vida durante 1 segundo. Desde esse momento ele obteve o poder de conseguir olhar 1 segundo no futuro. Após o falecimento de sua mãe, o pai do pequeno Cho teve que criá-lo sozinho até os 5 anos de idade. Isso sem nem saber de sua habilidade. Um dia, enquanto assistiam TV, Chin-young começou a prever os números da loteria 1 segundo antes de serem anunciados. Seu pai entrou em choque ao descobrir a sua habilidade e decidiu usá-lo para tentar ganhar algum dinheiro. O pai, super responsável, escolhe então levar seu filho para um bar local e tenta fazê-lo prever os resultados em jogos de carta. Entretanto, já que Chin-young só consegue ver 1 segundo no futuro, eles não conseguem fazer as apostas a tempo e perdem todo o dinheiro. Fofocas sobre as habilidades especiais do jovem se espalham pela cidade e ele é convidado a participar de um programa de TV. A apresentadora começa a testá-lo utilizando cartas aleatórias de um baralho e fazendo o pequeno jovem prever qual será a sorteada. Chin-young responde todas corretamente e todos ficam surpresos. A partir daí, ele se torna muito famoso da noite pro dia. Algumas pessoas invejosas dizem que ele não passa de uma fraude, enquanto outros pensam que o pobre coitado está sendo explorado por seu pai. Ao analisar o caso, os cientistas não conseguem explicar as habilidades de Chin-young e apenas dizem que seus reflexos são mais rápidos do que os de uma pessoa normal, tudo para esconder sua incompetência. A primeira vez que Chin-young entendeu que podia prever o futuro foi quando viu um acidente acontecer antes de realmente acontecer. Tudo era muito novo e complicado para ele, mas rapidamente o jovem conseguiu se acostumar. Depois de um tempo, ele dominou seus poderes, bastando apenas respirar fundo e se concentrar em qualquer objeto para ver seu futuro. Ao ser questionado sobre o que ele pretendia fazer com seu poder, o jovem afirma que mesmo que todos achem que seus poderes não tenham serventia nenhuma, ele quer usá-los para ajudar a todos quando ele crescer. O país inteiro e os apresentadores ficaram muito felizes com sua atitude. Agora, 30 anos depois, Chin-young cresceu e se tornou garçom em um restaurante. Sua vontade de usar seu poder para o bem desapareceu completamente. Hoje em dia, ele até usa seu poder para divertir alguns clientes e ganhar um dinheiro extra. O homem é um pai solteiro e seu filho se chama Chi-leng. O jovem tem dificuldades com sua audição. Ele precisava de uma cirurgia e para conseguir fazê-la, Chin-young pegou dinheiro emprestado com um grupo de homens não muito confiáveis. Um dia, eles chegam ao restaurante para cobrar a dívida de Chin-young. Os homens estão furiosos, pois o homem não estava atendendo suas ligações e não pagou os juros de um mês inteiro. Chin-young vê o futuro e percebe que eles estão prestes a danificar seu filho, mas ele não dá essa chance aos homens e acaba atacando o primeiro. Enquanto Chin-young enfrentava os homens, um boxeador chamado Chi-shun observa tudo e fica impressionado com os reflexos de Chin-young, que desviava de todas as tentativas dos dois homens. O filme então corta para todos na delegacia sendo interrogados sobre o incidente no restaurante. Depois disso, Chi-shun se aproxima de Chin-young e pergunta se ele já praticou artes marciais. Chin-young, entretanto, não demonstra interesse. Chi-shun pede sua ajuda para treinar para a próxima luta de boxe, mas Chin-young continua o ignorando e vai embora com seu filho enquanto Chi-shun lhe entrega um cartão de visita de sua academia. Quando Chin-young chega ao restaurante, ele tem uma pequena surpresa. Seu patrão o expulsa por ter simplesmente destruído tudo. Como Chin-young trabalhava lá há 20 anos, o homem leva isso em consideração e paga as dívidas dele. Porém, lhe pede para nunca mais voltar lá. Mais tarde, Chin-young percebe um cartão de visita amassado no chão. No dia seguinte, ele vai até a academia listada no cartão e encontra Chi-shun novamente. O homem afirma que está treinando para um embate contra o campeão de boxe de Hong Kong, Joe, e quer a ajuda de Chin-young para fazer isso. Chin-young está disposto a fazer qualquer coisa por um pouco de dinheiro e acaba concordando em treinar com Chi-shun. Na cena seguinte, podemos ver Joe, o campeão de boxe, participando do funeral de seu oponente. Por causa de um erro cometido pelo árbitro, Joe acidentalmente tirou a vida do homem bem no ringue de luta. Joe presta seus respeitos ao santuário enquanto a família do homem chora atrás dele. Na manhã seguinte, Chin-young chega 4 horas atrasado à academia. Quando o treinamento começa, percebemos que Chin-young está tão fora de forma que mal consegue
acompanhar os exercícios. Ele também faz 10 pausas em apenas 1 hora e se recusa a levantar quando nocauteado. Enquanto isso, seu filho descobre onde ele está e vai até a academia procurando pelo pai. Lá, ele é recebido pela sócia de Tishun, Yu, que o leva até seu pai. Para parecer legal na frente do filho, Tin-Yan se esforça mais do que antes e Tishun percebe a mudança. O homem até finge ser derrotado para ajudá-lo a impressionar seu filho. Mais tarde, eles vão para um outro ringue lutar oficialmente. Tishun enfrenta um oponente mais forte que desce a pancada nele logo no primeiro round. Na verdade, ele tem um tipo de asma que é engatilhada toda vez que ele está no ringue, e por isso ele foi informado que nunca poderia se tornar um boxeador, embora o boxe seja a sua paixão. O finado pai de Tishun foi um grande boxeador, mas em sua última luta ele perdeu a visão e acabou acertando o árbitro acidentalmente. Tishun teve seu primeiro ataque de asma enquanto assistia a essa luta. Agora que ele está incapacitado, Tin-Yan toma seu lugar. No começo, o oponente o enche de pancada e parece estar ganhando, mas Tin-Yan espera pelo segundo perfeito e desfere um golpe poderoso que envia o oponente ao chão. Devido ao tempo limite, a partida chega ao fim e o grupo volta para casa desanimado, pois Tishun recebeu a notícia de que nunca mais poderá entrar num ringue de novo. Eles vão ao restaurante onde Tin-Yan trabalhava e conversam sobre seus poderes pela primeira vez. Tishun acha que seus poderes serão de grande utilidade para ele se ele desejar continuar lutando. O homem lhe oferece mais dinheiro e implora que ele continue treinando na academia. Tin-Yan logicamente aceita a oferta e inicia uma rigorosa rotina de treinamentos no dia seguinte. Em outro lugar, um boxeador internacional chamado Yang também está se preparando para enfrentar o Joe. Sua agência, entretanto, se preocupa mais com títulos chamativos e patrocinadores em vez da luta. Eles acham que Yang não tem nada de especial e por isso a luta entre ele e Joe não vai gerar muita receita. Enquanto isso, Tin-Yan começa a levar o boxe a sério. Ele pratica dia e noite com Tishun. Utilizando as técnicas do pai dele junto de seu poder único, Tin-Yan se torna imbatível. Logo, ele começa a lutar em torneios oficiais e surpreende a todos com suas habilidades impressionantes. Ele não perde nenhuma luta na primeira fase do torneio e se estabelece como um nome conhecido no meio do boxe. Seu filho o aplaude em todas as lutas. O jovem, pela primeira vez em sua vida, sente orgulho de seu pai e vê que ele é um homem corajoso. Tin-Yan e Tishun se tornam melhores amigos e o protagonista até desenvolve uma amizade com Yu. Ela pergunta ao filho de Tin-Yan sobre sua mãe e descobre que a mulher abandonou Tin-Yan e o jovem por causa de outro homem. A cada vitória, Tin-Yan faz com que mais e mais membros se inscrevam na academia. O homem também ganha muito dinheiro e devolve o dinheiro que o dono do restaurante havia pago por ele. Nas semifinais do torneio, o homem luta contra Yang, que não consegue nem ao menos acertar um único golpe em Tin-Yan. O protagonista simplesmente destrói o outro lutador. Os comentaristas nem se surpreendem, já que Tin-Yan ganhou todas as lutas anteriores do mesmo jeito. Logo, usando seus poderes, Tin-Yan nocauteia Yang. De repente, a notícia sobre sua habilidade especial se espalha na mídia. Ele e Tishun são chamados para participar de um programa de TV onde Tin-Yan explica tudo sobre seu poder. Um médico que fez uma extensa pesquisa a respeito de Tin-Yan também foi chamado no programa. Ele mostra que uma pessoa comum tem uma linha única de ondas cerebrais, porém o cérebro de Tin-Yan demonstra 2 dessas linhas. O homem pode ser considerado um milagre médico, algo que a ciência nunca havia visto. Yang e sua equipe usam essa oportunidade para dizer que a luta não foi justa, já que Tin-Yan tinha uma clara vantagem desde o início. O presidente da associação ainda está com dúvidas a respeito das habilidades de Tin-Yan, porém a equipe de Yang consegue distorcer as regras para fazer parecer que ele trapaceou. O comitê então decide revogar a qualificação de Tin-Yan para as finais do campeonato. Ele e Tishun tentam rebater as acusações, dizendo que ele usou uma habilidade que nasceu com ele e não pode ser considerada como trapaça. No entanto, eles não conseguem argumentar contra Yang e sua equipe de advogados. Do lado de fora, o presidente da associação se aproxima de Tin-Yan e pede que ele preveja o que escreverá em um pedaço de papel. Tin-Yan consegue fazer isso sem esforço. Impressionado, o presidente acha que uma luta entre Joe e Tin-Yan será mais interessante e lucrativa. Portanto, ele permite a entrada de Tin-Yan nas finais. No dia seguinte, uma conferência de imprensa é realizada com Joe e Tin-Yan. A situação começa a ficar tensa quando Joe discretamente provoca Tin-Yan, e ele faz o mesmo. À noite, Tin-Yan e Yu estão perto de um rio e falam sobre seus planos para o futuro. Yu lentamente começa a se apaixonar por ele. No caminho para casa, Tin-Yan e seu filho encontram Yang
Yang, que está com raiva de Tin-Yan por tomar seu lugar no torneio. O conflito dos dois acaba fazendo com que o filho de Tin-Yan vá para o meio da rua. Vendo que ele está prestes a perder sua vida, Tin-Yan salta para salvá-lo, e os dois então são atingidos por um veículo. No dia seguinte, Tin-Yan acorda no hospital. Ele está bem, mas seu filho infelizmente está em coma. O médico também traz uma outra notícia terrível. O cérebro de Tin-Yan voltou ao normal, o que pode significar que seu poder desapareceu para sempre. A situação é preocupante, mas os três amigos decidem que Tin-Yan deve focar no bem-estar de seu filho e cuidam muito bem do jovem, nunca o deixando sozinho nem por um segundo. Tin-Yan lê livros para ele, conversa e reza todos os dias pela sua recuperação. Uma noite, Yang vai ao hospital e pede a Tin-Yan para voltar ao ringue, mesmo sem seus poderes. Entretanto, Tin-Yan o acerta com um golpe, já que o homem foi a razão de seu filho estar no hospital. Ao acordar durante a noite, Tin-Yan vê seu filho sentado na cama. O homem o abraça, aliviado pelo jovem finalmente ter acordado. Agora que seu filho está bem, Tin-Yan se concentra em seu treinamento mais do que nunca, já que sem seus poderes ele tem que aprender todas as melhores técnicas defensivas. Finalmente é chegado o dia da tão esperada luta. Os dois lutadores se enfrentarão em uma luta de 10 rounds com 3 minutos cada. Os locutores apresentam Tin-Yan de um lado como o campeão de um segundo, que começou no boxe apenas 6 meses atrás, porém não perdeu nenhuma luta no torneio. Do outro lado está Joe, que tirou a vida de seu último adversário e está disposto a fazer o mesmo novamente. A luta começa e inicialmente os dois lutadores parecem estar igualados em nível de habilidade, mas então Joe assume a vanguarda e leva Tin-Yan ao chão com um golpe. O homem se levanta e tenta partir para cima dele uma segunda vez, mas acaba novamente no chão. Ti-Chun se aproxima e tenta fazê-lo lembrar do que eles treinaram. Tin-Yan olha para o rosto de seu filho na plateia e se levanta muito motivado. A forma como ele luta muda completamente e Joe é derrubado. O público e os juízes ficam em choque, pois nenhum oponente jamais derrubou Joe em nenhum torneio. Todos acham que o fato de suas costelas terem sido danificadas na última luta fez com que um golpe naquela área o enfraquecesse. A luta continua e Joe acaba acertando um gancho de direita que pega bem no olho de Tin-Yan, e o árbitro tem que se certificar de que ele consegue enxergar antes de deixá-lo voltar à luta. Vários rounds se passam e os homens lutam com entusiasmo. No último round, entretanto, Tin-Yan perde a consciência por alguns segundos. O árbitro começa a contagem e enquanto a multidão grita para ele se levantar, Tin-Yan usa todas as suas forças e realmente se levanta. O homem impressiona a todos com sua força de vontade. Os dois trocam mais golpes, porém tem que parar no final dos 3 minutos do último round. Tin-Yan quase desmaia, porém Joe o segura, demonstrando seu espírito esportivo. O filho de Tin-Yan fala que está orgulhoso de seu pai e não conseguimos ouvir o resultado da luta ao fundo, enquanto pai e filho saem da arena juntos. Porém, sabemos que ele perdeu. A presença. O filme começa em 1979 na cidade de Wrangell, no Alasca. Um homem chamado Carl é visto dirigindo de volta para a casa do trabalho. O rádio do carro começa a ficar estranho e Carl tenta consertá-lo. Só então o carro à frente de Carl é levantado e cai de volta no chão bem na frente dele. Carl sai para verificar a pessoa dentro do carro e encontra uma misteriosa aeronave voando no céu. Carl tenta fugir dessa nave, mas ele não consegue sair do alcance dela. Logo, a nave o puxa para dentro e o leva embora com ela. O filme volta para o presente. Vemos Isaac, um jovem cientista da NASA. Um dia no trabalho, Isaac recebe um sinal de áudio do Canadá em um dos satélites da NASA. Isaac intercepta esse sinal e mais tarde recebe dados de uma origem desconhecida. Fora do trabalho, Isaac tem seus próprios problemas para os quais ele precisa consultar uma terapeuta. Para lidar com esses problemas, a terapeuta sugere que ele mantenha um vlog diário de tudo que ele faz. Isaac então começa a fazer um vlog sobre sua vida diária. Um dia ele faz uma caminhada e leva sua câmera para gravar a jornada. Enquanto Isaac está falando para sua câmera, ele percebe algo ao longe e vira essa câmera em sua direção. Muitas pessoas da cidade também notam o que Isaac acabou de ver.
um enorme asteroide caindo do céu. Isaac, de todas as pessoas, é o mais próximo do local do impacto. Ele parece totalmente confuso quando de repente 2 jatos passam por ele. Em breve, agentes das forças de segurança também chegam ao local. Isaac rapidamente pega suas coisas e se esconde deles. Em seguida, ele começa a se mover na direção do local do impacto. Isaac finalmente vê um enorme OVNI pairando no ar. Ele pega sua câmera e começa a gravar, mas o OVNI simplesmente desaparece em pleno ar. Do nada, um alienígena aparece atrás dele. Isaac sente a presença dele e se vira. Ele vê o alienígena parado diante dele e calmamente começa a gravar tudo com sua câmera. O alienígena então se vira e se afasta. Vendo o alienígena sair, Isaac corre por sua vida. Enquanto corre, Isaac simplesmente perde a consciência. 3 dias depois, Isaac acorda e se encontra muito longe do lugar onde viu o OVNI pela primeira vez. Ele sente fortes dores no braço, mas não tem feridas visíveis. O homem verifica rapidamente sua câmera e encontra a filmagem que gravou do alienígena. Ele também vê que foi levado pelos alienígenas, mas não tem mais nenhuma lembrança do que aconteceu depois. Isaac vai para casa e suas mãos estão estranhas. Ele encara seu reflexo na TV, que desaparece instantaneamente. Suas mãos parecem estar entrando em outra dimensão. Ele se concentra intensamente e a TV desaparecida reaparece à sua frente. O homem percebe que agora possui superpoderes. Isaac então vai ao médico e descobre que tem uma fratura fisicamente impossível de acontecer em seu braço. Não há um sinal de feridas ou cicatrizes em seu braço também. No trabalho, Isaac mostra a seu amigo o poder que ganhou depois de desaparecer por 3 dias. Porém, o homem nem ao menos se impressiona. É como se Isaac fosse o único que viu o copo desaparecer. Desesperado para contar ao mundo sobre seu encontro com o alienígena, Isaac posta a filmagem na internet. O vídeo logo viraliza. Ele é contatado por muitas pessoas que assistiram ao seu vídeo. Pessoas também duvidam da veracidade do vídeo dele. Desesperado para provar que ele foi realmente levado por alienígenas, Isaac decide dar uma entrevista. Ele conta tudo sobre o que aconteceu naquele dia, mas a entrevistadora não acredita nele completamente. Depois dessa entrevista, mais pessoas começam a acreditar que Isaac inventou aquele vídeo para chamar a atenção da mídia. O homem fica frustrado por ser chamado de mentiroso. Então, ele procura na internet por pessoas que dizem ter sido levadas por alienígenas, assim como ele. Isaac encontra um artigo no blog de uma pessoa cuja história coincide com a dele. Ele vai ao encontro daquela pessoa em uma lanchonete e, enquanto espera, ele percebe que as coisas ao seu redor estão começando a se mover por conta própria. Uma garota chamada Sarah entra na lanchonete. Os dois sentam e conversam sobre inúmeros avistamentos de OVNIs ao longo da história. Eles acreditam que os alienígenas são reais e o fato de terem sido levados por eles é prova disso. Sarah conta a Isaac sobre um homem chamado Carl que alegou ter sido levado por alienígenas em 1979. Ele contou a todos sobre sua história, mas ninguém acreditou nele. Logo depois, o homem desapareceu. De volta em casa, Isaac faz várias cópias da filmagem e decide enviá-las para pessoas diferentes que acreditam firmemente na presença de aliens na Terra. Ao enviar a correspondência, ele se encontra com um homem chamado Keith, que é um escritor. Keith dá seu cartão a Isaac e oferece ajuda para contar sua história e provar sua inocência. Isaac demora, mas decide pedir a ajuda de Keith. Ele vai ao escritório do homem, que propõe que ele faça um teste no detector de mentiras para provar que realmente estava dizendo a verdade. Isaac não tem nada a esconder, então ele decide fazer o teste. Keith o conecta ao detector e começa a fazer perguntas. Isaac responde tudo com confiança e Keith percebe que ele não estava mentindo. Ele então pede licença e sai do escritório. Em seguida, 2 homens em ternos pretos entram no escritório e levam Isaac com eles. Ele tenta correr, mas é atingido por um laser. O homem é carregado por 2 robôs até uma sala e em seguida é colocado numa cadeira. Através da janela dessa sala, ele vê que Sarah também foi levada pelas mesmas pessoas que o levaram. Então, um homem aparece na tela na frente de Isaac. Ele se apresenta como Agente Graves e diz a Isaac que eles precisam fazer alguns testes nele. Ele pede a Isaac que se concentre nos itens colocados à sua frente. Porém, Isaac está preocupado demais com Sarah e com ele mesmo para se concentrar. O Agente Graves pede a Isaac novamente para se concentrar no item. Dessa vez, Isaac faz o que ele manda. Ele olha fixamente para o item, mas não consegue fazê-lo desaparecer. Então, o Agente Graves
Graves diretamente pergunta a Isaac se ele mantém contato com Carl. Embora ele nunca tenha conhecido esse homem, Isaac recusa-se a cooperar com eles. O homem se liberta da cadeira e vai para cima dos dois robôs que o trouxeram. Ele encontra a sala onde Sarah é mantida e usa seu poder para abrir a porta. Os dois começam a correr e são seguidos por Stormtroopers, quer dizer, robôs. Isaac usa seus poderes novamente para abrir a porta principal. Eles escapam de lá e percebem que estão na Costa Rica. O agente Graves coloca todos os seus homens para procurar Isaac e Sarah, que chegaram a um local próximo à cidade. Isaac pergunta a uma mulher se eles têm internet. A mulher dá a eles o endereço de uma pessoa que ela acha que pode ter um computador com conexão à internet. Eles vão a esse endereço e se encontram com Zed, digamos, profissional da internet. Isaac pede a Zed para ajudá-los a encontrar Carl. Enquanto os robôs procuram por eles, Zed os leva para sua casa, que tem acesso à rede de segurança dos agentes e é protegida dos satélites. Isso significa que eles estão completamente protegidos de qualquer tipo de rastreador que possa ter sido colocado neles. Zed começa seu trabalho e descobre que Carl está se escondendo no Canadá. Ele consegue enviar uma ligação para Carl, que desliga imediatamente assim que vê Isaac. Zed mais uma vez conecta a chamada e dessa vez Isaac conta a Carl tudo sobre os alienígenas, a agência secreta que está atrás deles e também sobre os dados que recebeu no trabalho, que ele tem certeza que vieram dos alienígenas. Carl fica surpreso ao saber que Isaac recebeu dados dos alienígenas. Ele pede a Isaac para enviar os dados para ele. Zed invade os satélites da NASA e envia os dados para Carl, que começa a trabalhar. Ele baixa esses dados e os decodifica em formato de áudio. Eles dizem que os alienígenas estão chegando no dia 1º de outubro com o local exato onde planejam pousar. Isaac percebe que faltam apenas 5 dias para os alienígenas pousarem na Terra. Carl os avisa para terem cuidado com a agência secreta e para não serem pegos por eles. Em seguida, desliga o computador. Isaac diz que eles têm que ir para o Canadá e se encontrar com Carl antes que os alienígenas cheguem. Sarah está com medo de ver os alienígenas novamente, mas Isaac a convence a ir com ele. Zed fica animado e pergunta se ele pode se juntar a eles. Os três voam para o Canadá e o agente Graves descobre que eles estão saindo da Costa Rica. Depois de chegar ao Canadá, eles pegam um trem que vai para a localização exata de Carl. Os robôs os rastreiam facilmente e vão atrás deles. Zed entrega a Isaac e a Sarah uma máscara para cada um, já que os robôs usam reconhecimento facial para identificar seus alvos. Porém, os robôs são muito avançados tecnologicamente. Assim, eles conseguem identificar Isaac através da máscara e usam seus lasers nele. Isaac desvia para se salvar e eles de alguma forma lutam contra os robôs e finalmente chegam ao local onde Carl esteve escondido por todos esses anos. Depois de vê-los, Carl sai preparado para qualquer coisa. Isaac, em pânico, confirma que foi ele quem lhe deu os dados enviados pelos alienígenas. Carl então desativa imediatamente o dispositivo de rastreamento que foi colocado nos braços de Isaac e Sarah. O homem então conta sua história. Desde que escapou da agência secreta, ele tem se escondido no Canadá. Por anos ele vem tentando entrar em contato com os alienígenas e foi capaz de criar uma máquina que pode traduzir os dados de áudio enviados por alienígenas para o inglês. De acordo com a mensagem recebida por Isaac, os alienígenas pousarão na Terra em exatamente 2 dias. Os 2 dias passam rapidamente e agora os alienígenas estão chegando. Isaac de repente sente algo estranho. A cabine balança por um momento e então para. Os alienígenas estão quase lá. Isaac sai de casa e começa a procurar por OVNIs ou alienígenas. Ele vagueia pela floresta e sente a presença de um alienígena bem atrás dele. Ele se vira e pergunta o que ele quer. Agora os alienígenas estão sentados com eles dentro da cabana e respondem a todas as suas perguntas. Os alienígenas estão procurando a origem de tudo. Eles, assim como os humanos, querem saber onde e como exatamente o universo começou. Então, eles levaram humanos, que são o elo mais próximo a Jesus, que começou tudo. Sarah então pergunta por que eles estavam sentindo dores nos braços. Os alienígenas então colocam um dispositivo em seu braço que o desmonta inofensivamente em 2 pedaços. Eles colocaram um rastreador dentro de seu braço. Isaac também se prepara para tirar o rastreador de seu braço, mas do nada os agentes secretos chegam até a cabana. O agente Graves avisa a todos
todos para se renderem. Se eles não fizerem isso, todos perderão suas vidas. Carl sai com um objeto muito presente em filmes de ação em suas mãos. Graves então questiona Carl sobre onde está o pai dele. A pessoa dentro do carro que caiu na frente de Carl em 1979 era ninguém menos que o pai de Graves. Desde aquele incidente, o pai de Graves nunca mais foi visto. Carl diz a ele que não sabe nada sobre o que aconteceu com seu pai. Porém, Graves se recusa a acreditar nele e ordena que seus homens utilizem seus lasers nele. Carl é tocado por um laser e Sarah corre para fora para ajudá-lo. Isaac grita para Sarah dizendo-a para entrar, mas ela também é tocada por um laser dos agentes secretos. O braço de Isaac finalmente é recolocado e os alienígenas dizem a ele para se concentrar em seus poderes e desaparecem em pleno ar. Isaac faz exatamente o que eles mandaram. Ele foca intensamente e o tempo ao seu redor começa a diminuir. Ele consegue salvar seus amigos um pouco antes de serem tocados pelos lasers e se movem através do tempo e espaço. O agente Graves e seus homens ficam em estado de choque ao ver todos desaparecerem diante deles. Vemos que os alienígenas voltam e curam os corpos de Carl e Sarah. Com os poderes dados a Isaac pelos alienígenas, eles agora estão se movendo livremente na frente do agente Graves e estão invisíveis para ele. 6 meses depois, Sarah e Isaac moram juntos e estão perdidamente apaixonados um pelo outro. Carl e Zed, por outro lado, começam a trabalhar em sua própria agência de inteligência tecnológica. Quanto ao agente Graves, ele foi mandado embora do emprego. Obrigado por assistir. Até o próximo!